Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Eu queria falar um pouco de algo que acontece que é bem interessante. Algumas pessoas, mesmo em graça, observem bem, não são pessoas contrárias que se levantam, né, contra a doutrina, contra o nosso trabalho, não. Às vezes, algumas vezes, são pessoas que acompanham a graça, estão em graça e nos criticam. Ah, mas irmão Cristiano, como assim? Criticam a nossa postura que nós temos em termos ministeriais. Que postura é essa, irmão Cristiano? É a postura de justamente fazer isso aqui. Destruir fortalezas. Porque a gente fala da graça, mas obviamente, pelo menos no nosso trabalho, o nosso estilo de trabalho é assim, né? É falar também dos erros que o sistema religioso faz. Por que isso é importante? E por que muitos criticam? Muitos criticam porque dizem assim, você fala muito do sistema, deixa esse povo pra lá, e não sei o quê. Só que, no meu modo de ver, para nós construirmos o conhecimento da graça, é necessário, ou antes, ou pelo menos ao mesmo tempo, destruir as fortalezas. Essa é uma missão abençoada, uma missão que você vai ver que é bíblica, essa missão. De todos nós, mas em especial para quem exerce esse chamado que eu exerço aqui de ensinar a palavra, etc. Eu acho muito importante você destruir para construir. Por quê? Vamos imaginar uma metáfora de um terreno, né? O terreno ele tem uma construção mal feita, ruim, insegura, etc, né? Você precisa construir uma casa melhor. Só que você não vai construir em cima de uma estrutura que está ruim. Então o que você tem que fazer? Você tem que destruir aquela primeira construção para construir uma nova do zero. Esse trabalho, essa missão de destruir fortalezas é mais ou menos isso. Porque o sistema religioso, em termos cronológicos, né, a contar, claro, do nosso tempo, ele veio primeiro. Porque não se falava da graça, por exemplo, não como nós falamos hoje, né? Não se falava, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Até se falava, mais ou menos, da graça aqui e ali, mas era muito en passant, né? Falava-se aqui um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas não havia nenhuma ênfase da graça, como nós damos aqui, por exemplo, em nosso trabalho ministerial. Vocês sabem, vocês que são mais antigos, né, e que vieram do sistema, vocês sabem que há algumas décadas atrás não se falava disso, né? Não com a ênfase que falamos hoje. Então, o que aconteceu? Foram criadas, então, fortalezas na mente, né? Então, no caso, na época de Paulo aqui, foram criados pelos legalistas, foram criados pelos filósofos. Havia muita filosofia, havia muita visão da lei. No início da igreja, né, havia muito essa influência ainda das obras da lei, porque havia muitas pessoas que acreditavam em Jesus, muitos judeus, né, em especial, que acreditavam em Jesus, mas seguiam cumprindo as obras da lei. E esses judaizantes insistiam que a igreja tinha que cumprir também. Ou seja, aqueles que receberam Jesus, mesmo não sendo judeus, deveriam passar a participar das tradições, né, da circuncisão e de todas as festas judaicas. Ou seja, havia essa visão, né? E então havia muitos pensamentos filosóficos também, né? Então isso tudo essas coisas rodeavam as igrejas, né? Então eram fortalezas. As pessoas vinham, de repente elas ouviam de Jesus, elas eram, obviamente, eleitas do Senhor, né? Então elas ouviam sobre Jesus e aquela mensagem as atraía. Só que elas vinham para as congregações com diversas fortalezas, com diversos costumes que não estavam alinhados ao que o Evangelho ensina. Então as pessoas vinham com essas fortalezas mentais. Então, um dos trabalhos do apóstolo Paulo e daqueles que cooperavam com o seu ministério era justamente destruir essas fortalezas. Ou seja, destruir aquelas construções mentais para que o evangelho fosse construído do zero na mente do povo.
Então, amados, essas críticas que nós, particularmente falando da minha experiência, né? Essas críticas que eu recebo por falar do sistema, né? Apontar os erros, apontar as incongruências, os erros teológicos, né? Do sistema religioso, essas críticas elas não têm fundamento, porque eu estou exercendo um trabalho. Entende? Eu não falo do sistema ou contra eles simplesmente porque eu quero falar, porque eu quero só ficar apontando. Não, eu falo porque é uma missão, sim. E não é só minha, não. É de vocês também que estão assistindo. Entendem? Como eu disse, essa missão de destruir fortalezas, ela, claro, tá muito atrelada a esse chamado de quem ensina, né? Quem tem esse chamado de Deus de ensinar, de transmitir a palavra. Claro que essa missão de destruir fortalezas está mais atrelada a isso. Mas mesmo você que não tem esse chamado de ensinar, por exemplo, mas que é uma pessoa em graça, você também tem um chamado. Ah, mas irmão Cristiano, como eu vou fazer isso se eu não tenho esse dom, por exemplo, de ensinar? Você pode fazer distribuindo material nosso. Nem todos são obrigados a terem aptidão para ensinar, obviamente. Mas você pode pegar um material nosso, por exemplo, e distribuir. Pega um livro, os nossos livros são gratuitos, né? A versão digital, você pega um livro, dá para alguém, manda o link, lê aí, ó. Vamos assistir aqui esse estudo juntos. Aí, claro, você vai e faz um comentário aqui, um comentário ali. Isso é uma maneira de você ajudar a destruir as fortalezas mentais. O Paulo Abençoados, ele usa essa figura de fortaleza porque havia muito isso, né? Nas cidades, principalmente naquelas cidades marítimas, havia muito aquela proteção, né? Contra ataques, né? de piratas, em épocas de guerra, por exemplo, que vinha uma nação contra outra. Então as cidades costumavam ter aquelas fortalezas, aquelas construções poderosas de rocha, né? E muito bem feitas e tudo mais para proteger a cidade. Então Paulo usa essa metáfora por quê? Porque aquelas construções eram coisas muito poderosas. Eram justamente para o que eu acabei de falar, para proteger a cidade de ataques de piratas, de ataques de outras nações. Eram coisas fortes, construções fortes. E as fortalezas, então, mentais, dentro da metáfora, elas são isso. Só que, diferentemente das fortalezas de fato que eram para proteger, né? Contra o mal, né, contra ataques maus, vamos dizer assim, as fortalezas mentais elas protegem contra a verdade. Ou seja, o sentido é negativo, né? Elas são fortalezas que impedem a verdade de chegar na mente. E são bloqueios, né? Então por isso que Paulo usa essa metáfora das fortalezas, chamando os raciocínios que foram previamente estabelecidos, né, antes da graça, na mente do povo. Então o trabalho de quem prega a graça tem muito a ver com isso. Então não é uma questão de eu falo do sistema só porque quer atacar, ou quer aparecer, ou quer se mostrar melhor. Eu não quero me mostrar melhor que ninguém, amado. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou apenas falando do evangelho, só que muitas vezes temos que destruir para construir. Porque você fala da graça. Vou dar um exemplo prático. A gente fala do jejum. Mas você não tem que jejuar, você está em graça, né? O jejum de alimentos foi na época da lei, etc, etc. Aí o camarada tem a fortaleza na mente dele o seguinte: mas, irmão Cristiano, Jesus falou sobre o jejum. Jesus já estava na graça, já era o novo pacto. Né? Porque as pessoas têm essa visão, né? Na Bíblia acabou o livro de Malaquias, aí já começou a graça. Mateus já é nova aliança. Tanto que eles chamam de Novo Testamento, né? Aquele trecho de Mateus até o Apocalipse, eles chamam de Novo Testamento. E na verdade não é. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento desde o início. O início do livro de Mateus e dos demais livros, né, históricos de Mateus a João, que contam a história de Jesus de Nazaré, são livros ainda debaixo da lei. Jesus ainda estava debaixo da lei. Mas as pessoas não se atentam a isso. Então foi criada, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né, uma fortaleza de que Jesus estava na graça e ele ensinou a jejuar, logo o jejum faz parte da graça. Ou mesmo os que usam o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Não, mas tudo bem, Jesus estava debaixo da lei, mas o livro de Atos já é depois da cruz. E lá nós vemos, por exemplo, né, o Pedro falando: arrependei-vos dos pecados. Nós encontramos no capítulo tal homens que jejuavam. Gente, é óbvio que nós encontramos. São livros históricos, estão contando a história, no caso dos Atos, a história da igreja.
Então é claro que no início da igreja havia pessoas que faziam jejuns. É óbvio que aquele batismo, aqueles dois batismos nas águas, né, que haviam antes da cruz, que era o batismo de João e o batismo dos discípulos de Jesus, que na prática era o mesmo batismo, né? Só que João fazia de um lado, os discípulos de Jesus faziam do outro. É claro que no início da igreja esse costume de jogar as pessoas na água e batizar seguiu. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Porque Paulo recebeu, né, aquele chamado do Senhor no caminho de Damasco e ele seguiu mais ou menos naquele ritmo ali dos discípulos de Jesus de Nazaré. Paulo os tinha como referência a princípio. Então o próprio Paulo diz, olha, eu batizei alguns, batizei fulano, cicrano, eu não me lembro se cheguei a batizar outros, porque eu não fui enviado a batizar. Porque o Paulo posteriormente recebeu a revelação do Evangelho. E ele entendeu, por meio dessa revelação, que o verdadeiro batismo havia sido feito na cruz. E Paulo revela isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 3 e 4. Que o genuíno batismo de Jesus foi realizado no Calvário, na sua morte. A morte do velho homem foi o verdadeiro batismo. Vocês entendem? Só que o costume havia de se batizar antes. Primeiro João Batista, depois os discípulos de Jesus batizavam, e eles seguiram com esse costume. Então o próprio Paulo pegou um período desse costume, mas depois ele, olha, eu nem me lembro, batizei fulano, batizei cicrano, mas eu nem me lembro se batizei algum outro. Cristo não me enviou para isso. Vocês estão entendendo? Então a mesma coisa é o jejum. Claro que você vai ver as pessoas fazendo jejum. Havia muitos judeus com costumes na igreja primitiva. Mas as fortalezas postas na mente, que dizem que o jejum é da graça, fazem as pessoas não enxergarem esses detalhes. Não, está no livro de Atos? Ah, tem que fazer. Ah, Jesus falou? Tem que fazer. Ora, mas ele falou para quem? Ele falou quando? Em que contexto? Em que tempo? Então, vocês entendem como é que é importante você destruir para construir? Então, o Paulo deixa muito claro esse chamado de destruir as fortalezas. Que, como eu disse, são estruturas mentais que a religião ou que as filosofias humanas colocam na mente das pessoas. Tá? Existem muitas fortalezas que são oriundas da religião, a maioria é. Mas existem muitas também que vêm de filosofias humanas. Ah, Cristiano, eu tenho que abandonar todas as filosofias? Não, você vai abandonar aquelas que não estão alinhadas ao Evangelho ou à palavra, ou que contrariam a palavra. Existem muitos pensamentos filosóficos no mundo que não necessariamente contrariam a palavra. Vocês entendem? Então nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Entendem? Então não é que você vai descartar toda a filosofia. Não, retém o que é bom. Tá? Mas muitas fortalezas vêm, né, de pensamentos filosóficos. Né? Muitas fortalezas vêm de pensamentos cientificistas, né? Porque existe muito essa coisa, né, da adoração à ciência. Eu falei agora há pouco, antes de entrarmos no estudo, né, sobre essa questão da ciência. No meu modo de ver a ciência, existem pontos positivos e negativos. Os positivos, eu entendo assim, são permissão de Deus. Né? As coisas que a ciência descobre e cria para o bem da humanidade, para melhorar a vida das pessoas, para uma evolução. Por exemplo, a ciência médica. Né? A ciência médica é algo maravilhoso. É claro que nem tudo é um mar de rosas, mas se você observar a ciência médica, né, poxa, houve uma evolução muito grande nesse sentido. No meu modo de ver, são coisas que vêm de Deus, são permissão de Deus. Agora, existe um aspecto da ciência que nega Deus. Esse aspecto da ciência humana que nega a Deus e a existência de Deus, para mim é altivez humana. Então, existem esses dois aspectos, e muito desse aspecto do cientificismo, da adoração à ciência, esse aspecto da ciência que nega a Deus, também cria muitas fortalezas. O ateísmo é uma delas. O ateísmo é uma das maiores fortalezas que existem. Veja, por mais absurdo que seja, amado, o pensamento ateísta, ele é absurdo. Ele não faz sentido nem científico, nem filosófico. Mas as pessoas creem piamente. Eu sempre digo que o ateísmo ele é praticamente uma religião, seria uma religião da antifé, né?
Mas é como se fosse, porque você tem que ter muita fé para acreditar que a existência da vida, né, veio por acaso. Houve lá uma combinação química lá por acaso e de repente surgiu a primeira vida. Gente, aí surgiu uma vida unicelular e dela foi evoluindo. Gente, isso não faz sentido nenhum. Eu falei agora há pouco, né? Quem estava na transmissão antes do estudo vai se lembrar, né? Se você pegar se você fizer uma conta de probabilidade matemática da vida existir da maneira que esse cientificismo diz que a vida existe, né? Que ela veio por acaso, etc. Se você fizer uma conta matemática, essa conta vai bater o impossível em termos de probabilidade. É impossível. Qual o sentido de uma explosão criar coisas? Vocês percebem que isso não tem lógica nenhuma. Eles dizem que a explosão criou. O tal Big Bang explodiu e criou, organizou uma explosão que organiza as coisas. Pensa no absurdo que é isso. Eu poderia, veja bem, eu particularmente não comungo desse pensamento, tá? Que o Big Bang na verdade foi o haja luz, que deu... Tudo bem, tem gente que tenta adaptar e tal. Se o Big Bang viesse de Deus, aí sim eu poderia, né? Até pensar, não, Big Bang, tudo bem, uma explosão, mas ele organizou tudo porque foi um princípio de Deus. Só que eu não vejo na Bíblia nada para acreditar em Big Bang. Entende? Um dos proponentes, inclusive, dessa teoria, ele afirma que não existe nada que comprove. Entende? Um cientista fala isso. Eu me esqueci o nome dele. Eu estava comentando agora há pouco, né? Antes do estudo. Infelizmente eu me esqueci o nome dele, tá? Mas enfim, paciência. Mas o fato é que diz que não tem uma prova cabal. Mas esse tipo de coisa é ensinada nas escolas. Então uma ciência, é um aspecto da ciência que nega Deus. Uma explosão que veio do nada, não tem nada por trás dela, explodiu, sei lá como, ninguém sabe como, o que era aquilo. Era um ponto num local aí, explodiu e organizou todo o universo. Isso é uma loucura, isso não faz sentido. Mas as pessoas creem nisso. Por que as pessoas creem nessas coisas? Por que as pessoas creem que tem que pagar um preço hoje para ser salva, sendo que a Bíblia diz claramente que não é por obras, que Jesus já pagou o preço, que ele é a causa da salvação? Por que as pessoas creem em algo contrário ao entendimento tão claro no Evangelho sobre a salvação? É tão claro, né? Para nós hoje em graça é claro, né? E na verdade é claro no texto, né? Mesmo a pessoa que não está em graça, ela vai ler, ela vai ver que está claro ali. E por que as pessoas creem o contrário? Fortalezas. Entende? A pessoa crê que Deus não existe, é uma fortaleza. A pessoa vê a criação, vê a vida, a complexidade, né? As maravilhas da criação. Ela olha para o céu, ela vê as estrelas, ela vê o sol, ela vê a lua, coisas extraordinárias. A complexidade da vida. Quando você entra, amado, quando você lê, estuda um pouquinho sobre a complexidade da vida, o aspecto micro da vida, sabe? Você vai lá você começa a ler sobre aqueles detalhes da vida, como as coisas acontecem no corpo do ser humano, dos animais, etc. Você vê as maravilhas da criação. Há coisas que você observa na criação, quando você vai principalmente nos detalhes, né? Lá nos detalhes microscópicos da vida, você vê que não tem a menor possibilidade daquilo não ter sido criado de fato por um criador, por um arquiteto. É uma questão de lógica. Mas eles dizem, não, por acaso evoluiu aí, chegou até onde chegou e tá tudo certo. E criam teorias e mais teorias. Se você pegar a teoria da evolução, nossa, sabe, teoria de teoria e estudo e não sei o quê. Sofisma. Porque é uma falsa verdade. O sofisma é isso. Você olha, se você for estudar a evolução das espécies, nossa, você vai olhar, teoria maravilhosa, mas ela não tem fundamento. Não tem fundamento, não tem comprovação nenhuma, não tem fundamento. Mas é ensinada nas escolas como verdade absoluta. São fortalezas. E a campeã de criar fortalezas é a religião. Ou são as religiões, né? Por isso que o apóstolo Paulo, amado, ele pregava o evangelho, e não só pregava, como ele orava pelas pessoas,
e pedir a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, porque destruir, amados, estruturas mentais é muito difícil. Muito difícil. Só o poder de Deus pode fazer isso. Destruir fortalezas. Só o poder de Deus por meio do Evangelho, né? O Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aqui, da mente, né? Então, só o poder do Evangelho, né, pode fazer isso. Porque é muito difícil destruir fortalezas. É só com o espírito de sabedoria e de revelação.